Bom dia novamente. Primeiramente, eu gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos ao juiz Gustavo Viana Direito por este convite, ao desembargador Milton Fernandes de Souza, que fez a abertura desta mesa. Gostaria também de agradecer a minha cara colega, professora Cláudia Beltrão, né, que sempre acompanha a minha formação e que, de certa forma, me indicou para esse fórum. Eu gostaria de agradecer também ao público presente, sobretudo aos meus alunos da graduação e do bacharelado da licenciatura da UFRJ, que, mesmo com a paralisação, eles vieram, estou vendo a turma toda aqui. A minha colega também, professora Regina Bustamante, que é uma grande companheira nos estudos de História Antiga. Então, desde o início da minha tese de doutorado, eu me interessei por questões ligadas ao direito romano. Por estudar a economia, né, e história política, história econômica, eu não poderia deixar de estudar também o direito romano, porque, de modo geral, as crises financeiras e econômicas sempre são resolvidas e remediadas pela elaboração de leis, editos, rogationes, etc. No entanto, eu não sou um historiador do direito romano, né? Posso contribuir a partir das minhas experiências com história econômica e história social. Eu escolhi para essa manhã um tema bastante estudado, que é a relação entre a lei e o costume em Roma, mas que até agora não foi estudado a partir de uma perspectiva socioeconômica, que eu apresentarei agora para vocês. Então, a minha palestra se intitula Entre a Lei e o Costume na Roma Tardo-Republicana e Imperial, os poderes públicos e a resolução de crises financeiras. Em Roma, até a criação dos códigos de leis que integraram o Império Romano, o Código Teodosiano e Justiniano, havia uma grande multiplicidade de leis sobre os mesmos problemas. Isso acontecia pelo fato de Roma não impor a sua legislação às regiões ocupadas. Elas eram autônomas. A singularidade legal ela era mantida, caso não causasse nenhum problema à cidade de Roma, né? Quando, em caso de problema, eles interferiam. Além da multiplicidade de leis, havia também problemas ligados à aplicação das leis na própria cidade de Roma, pois as leis eram criadas e nem sempre eram aplicadas, caíam rapidamente em desuso por conta da rapidez das transformações sociais, políticas e culturais. O final da República Romana, século I a.C., é o marco dessas mudanças, sobretudo quando há a transição da República para o Império, de Otaviano para Otávio Augusto. Partindo do princípio de que em Roma havia a criação de leis cotidianas para regulamentar os diversos aspectos sociais, eu vou me ocupar de um aspecto pouco estudado na história do direito e na história de Roma, aquele ligado à criação e aplicação de leis para regulamentar as questões financeiras. Nesse sentido, pretendo estudar os conflitos entre credores e devedores durante as crises financeiras em face a um problema, a lei e o costume. Vou me centrar, sobretudo, em duas questões. A primeira mais factual, que é durante a Guerra Social, no final da República, e a segunda a partir da análise de textos jurídicos do Digesto, que apresentam relações entre lei e costume. Então, sobre a Guerra Social, eu vou apresentar rapidamente o que foi essa guerra. Então, um dos maiores problemas financeiros envolvendo a lei e o costume em Roma se deu durante o período que chamamos de Guerra Social. É um problema, e este problema é o mais bem documentado da história romana, porque, como todos sabem, a gente carece de fontes, de informações para contextualizar alguns problemas, sobretudo para colocar a lei no seu próprio contexto, porque às vezes nós temos a lei, mas nós não sabemos ao certo como ela era aplicada, porque nós não temos informações. A Guerra Social ela é conhecida também como a Guerra Itálica, a Guerra dos Aliados ou a Guerra Márcica. Ela se iniciou em 91 a.C., por causa da votação de uma lei, que é a Lex Licinia Mucia, votada em 95 a.C. Esta lei punia os aliados. Os aliados são chamados em latim de socii. Socii, por isso que são chamados de guerra social, que é a guerra contra o socii.
os vizinhos de Roma, os italianos. Então, esta lei, a Lex Licinia Mucia, punia os italianos que conseguiram a cidadania romana por meios ilícitos, porque na época conseguir a cidadania romana era um grande prestígio. Esta guerra foi uma crise política entre romanos e seus vizinhos, essa crise política se arrastava desde a época dos irmãos Gracos, por questões agrárias e por questões de cidadania, porque eles também não tinham acesso à terra como os romanos. Essa guerra envolveu quase todos os povos da Itália: picenos, lucanos, marcios, samnitas, apúlios, etruscos e úmbrios, num confronto muito sangrento. Os itálicos se uniram para formar uma nova república, que foi chamada de Itália. A capital da nova república se chamava Corfino, ao leste de Roma, que depois ganhou o nome de República Itálica. Eles criaram para essa nova república um senado com 500 senadores, com 12 pretores e com 2 imperadores. Cunharam moedas, enviaram embaixadores ao estrangeiro, e Roma, no auge do seu expansionismo, não ficou satisfeita com essa nova república e atacou os vizinhos, obviamente. As batalhas foram inúmeras e sangrentas. Roma perdeu as primeiras, pois os itálicos conheciam o arsenal de guerra romano. Somente quando Sulla assumiu o controle do exército, em 90 a.C., que os romanos começaram a vencer as batalhas, culminando na vitória destes em 88 a.C., com a destruição da cidade dos samnitas. Esta guerra ela teve uma dupla vitória, pois após a vitória dos romanos, os aliados, de certa forma, obtiveram o direito à cidadania e alcançaram o seu objetivo inicial, que levou à guerra. Então, no final da guerra, Roma outorgou o direito latino até as cidades da Gália Cisalpina, bem mais acima. E, obviamente, ofereceu a cidadania a todos os aliados através de várias leis que foram criadas durante a guerra para amenizar o conflito. A mais importante dessas leis foi a Lex Civitate Latinis et Sociis Danda, a lei que concedeu a cidadania aos soci, aos vizinhos. A guerra social, que marca, de certa forma, na historiografia, o início do fim da República, 89 a.C., porque após esse período a gente tem uma crise após a outra, até o final total da República, em 27 a.C., quando Otaviano se torna imperador, Otávio Augusto, e funda o Império. Então, a guerra social coincide com uma grande crise financeira e econômica, também monetária. Essa crise financeira se prolongou de 89 até a década de 60 a.C., durante a Conjuração de Catilina. Eu não vou ter tempo de explicar a Conjuração Catilina, é muito grande, senão eu vou ficar meia hora aqui. Diversos fatores provocaram a guerra social, mas sobretudo aqueles ligados à crise financeira que me interessam mais. Pois é no contexto de uma crise financeira, de uma crise de modo geral, que a gente vê o problema ligado, entre a lei e o costume, porque é aí que eles aparecem. A guerra teve como resultado o recrudescimento de leis sobre as dívidas e o controle total dos juros. Conhecemos três testemunhos literários importantes que nos descrevem o nascimento e o desfecho dessa crise: Tito Livio, Apiano e Valério Máximo. O contexto geral dessa crise foi muito estudado pelos historiadores no mundo afora, sobretudo por Tene Frank, um livro chamado An Economic Survey of Ancient Rome, e por um italiano chamado Emilio Gaba, Riflessioni antiche e moderna sulla attività commerciale a Roma, século I e II p.C. Dos autores antigos, é Apiano que nos oferece mais informações sobre a questão no livro Guerra Civil, livro 1, 54. O autor escreve, Apiano, que em 89 foi um ano muito difícil para os romanos, pois o problema da crise se arrastava desde 91 a.C., com o início da guerra. Apiano relata que, entre vários conflitos, um extremamente forte, que era o conflito entre os credores e os devedores. Como Apiano ele é de Alexandria, ele escreve em grego, eles chamam os credores de daneístas. Os credores, durante o momento de crise, pediam que as dívidas fossem pagas e eles exigiam altíssimas taxas de juros. Juros que desconhecemos numericamente, pois o autor não diz quanto era a taxa.
Segundo Apiano, os profissionais do crédito, os daneístas, emprestavam dinheiro apesar de uma lei que proibia o empréstimo de dinheiro a juros, sob pena de multa, e esta lei não estava sendo respeitada. O conflito entre credores e devedores se reforçou ainda mais, porque enquanto os devedores faziam apelo a essa lei que proibia o empréstimo de dinheiro a juros, os credores faziam apelo ao costume. Apiano descreve o empréstimo de dinheiro a juros como uma prática imemorável. Sendo assim, os credores exigiam que as dívidas fossem reembolsadas em nome dessa prática, em nome de um costume atestado desde os tempos mais remotos da história de Roma, que é o empréstimo de dinheiro a juros. Neste sentido, o costume estava acima da lei que o proibia. Por sua vez, os devedores faziam ainda mais apelo à lei, pedindo a proibição do empréstimo de dinheiro a juros e a anulação das dívidas. Os devedores também usavam o pretexto da guerra para não pagarem suas dívidas, pois diziam que as calamidades e as revoltas advindas da guerra os deixaram sem condições financeiras. Havia, neste momento, uma grande crise de crédito em Roma que deveria ser resolvida. Essa crise tinha sido provocada pela guerra social, pois, de modo geral, na história, das sociedades pré-industriais, sempre que se há uma grande guerra, ou um grande problema político, as finanças elas são afetadas. As finanças são sempre muito sensíveis. Anos após este conflito, em 49 e 47 a.C., durante a Guerra Civil, Júlio César escreve que, no momento de guerra, os juros sobem, instaura-se um período de dificuldades financeiras sem precedentes e a prorrogação do vencimento de uma dívida se torna um verdadeiro dom, um verdadeiro presente. E, em 89, diante da crescente crise, os devedores e os credores procuraram o pretor. O pretor é o magistrado encarregado de resolver os problemas jurídicos. O pretor da época, de 89, se chamava Semprônio Acélio. Semprônio Acélio, ele analisou os pedidos das duas partes, dos credores e dos devedores, e ele tomou partido dos devedores. Algo extremamente raro na história de Roma, pois, de modo geral, a lei romana e os magistrados nunca protegem os devedores, pois as dívidas devem ser pagas. Há, de modo geral, uma negociação de juros, mas dificilmente a lei romana perdoa a dívida. O pretor Acélio, Semprônio Acélio, ao tomar partido dos devedores, ele não consegue resolver o conflito. Ele cria ainda mais um problema de ordem dentro da cidade de Roma, que é a fúria dos credores. Ao não conseguir resolver o conflito, ele envia o problema aos tribunais de Roma. E os juízes deveriam decidir entre a lei e o costume. Então é um grande problema envolvendo lei e costume em Roma, porque a lei não era aplicada. Nós não sabemos o desfecho. Nenhum autor comenta qual foi a decisão desses juízes. A gente só sabe mais das informações que pipocavam dentro da cidade de Roma, que é o problema em si, é a informação que eu vou dar agora. Então, o pretor ele insistiu na aplicação da lei para proteger os devedores, mas essas insistências trouxeram danos ainda maiores, haja vista que os credores, tomados por uma fúria, assassinaram o pretor no Fórum Romano. Ele se escondeu dentro de um templo e, mesmo assim, ele foi enforcado. E outros dizem que ele foi esquartejado. De modo geral, nunca se mata um pretor, porque é o juiz. Bom, foi morto. Tito Livio... Isso não vira que essa tradição não venha... porque pode virar uma prática, cotidiana. E os credores, eles não eram muito numerosos. Não deviam ser muitos, porque, primeiramente, que em Roma não havia muitos bancos, no máximo 15 nesta época. Desconhecemos a identidade desses credores, deveriam ser riquíssimos. Tito Livio, no Superioca, no livro 74, ele tem uma narrativa que vai ao encontro da narrativa de Apiano, apresentada acima, Ele nos oferece menos detalhes, porque Tito Livio ele é sempre bem mais rápido.
mas é um problema muito próximo da época dele. A gente sabe que Tito Livio inventa bastante os períodos mais remotos da história de Roma, mas esse período aqui é muito próximo. Ele nos oferece menos detalhes, no entanto, ele complementa o episódio com outras informações importantes. Segundo Tito Livio, os romanos em 89 a.C. estavam muito endividados. Ele complementa com Mapiano, né, que o Semprônio Acélio recebeu as queixas, aí ele dá nome aos bois dos debitores, posicionando-se a favor destes, e tal posicionamento causou a revolta dos credores. E Tito Livio é específico em dizer quem eram os credores. Ele diz, quis faenerabant, aqueles que emprestavam a juros. Ou seja, aqueles que frutificavam suas fortunas com empréstimo de dinheiro a juros. Em latim, feneratores. Assim como Appiano chama de daneístas, o equivalente em latim é feneratores. E quem são esses feneratores? Tá? Os feneratores, um parênteses, tá? São todos aqueles que emprestavam dinheiro a juros. Há de se fazer uma diferença entre os feneratores especializados e os não especializados. O fenerator, por excelência, é um profissional das finanças. Ele é especializado no empréstimo de dinheiro a juros, sem necessariamente ser um banqueiro, porque o fenerator não é um banqueiro. Seria mais ou menos como o nosso agiota. A diferença é que o agiota é ilegal. E em Roma, o fenerator não, essa atividade ela não é ilegal. Ela é tão presente que eles têm até um verbo, fenerare. No entanto, os emprestadores de dinheiro a juros que não são profissionais também são chamados de feneratores, raramente, mas são. Um equestre ou um senador, ao emprestar dinheiro a juro, ele é um fenerator também, mas sem necessariamente ser especializado, pois eles não dependiam desta atividade. Então, durante muito tempo, teve uma controvérsia na historiografia, porque os historiadores diziam que não se podia chamar os senadores e os cavaleiros de feneratores, mas os textos os chamam. Né? Por exemplo, Tácito, durante a crise de 33, ele diz que, no momento que as acusações da crise chegaram no Senado, todos os senadores ficaram morrendo de medo, porque eles também eram feneratores. Mas os feneratores dessa crise social, ou dessa crise financeira da guerra social, eram feneratores profissionais. E Tito Livio escreve que os feneratores mataram o pretor no fórum. In foro ucisus est. Foi assassinado no fórum. Outro historiador do mundo romano, Valério Máximo, apresenta o episódio, mas sem nenhuma novidade extra. Então não convém apresentar. Outro documento do século I depois de Cristo, segundo depois de Cristo, desculpa, faz menção a este fato. É um pequeno comentário do Sêneca, no livro De Ira, né? Quando o autor estoico procura uma definição de cólera e na tentativa de apresentar exemplos sobre o que é a cólera em latim, ele apresenta o caso de um pretor, que ele não dá o nome, que teve um destino fatal ao defender uma parte envolvida num conflito. Ao se posicionar, o pretor foi esquartejado pelos devedores na mesa sagrada do fórum. Esta crise ela é emblemática para vermos como em Roma havia um conflito entre lei e costume, e mostra que nem sempre a lei era aplicada, daí a necessidade de uma intensa renovação legal. No caso dessa crise financeira, política e até mesmo jurídica, o conflito financeiro foi intensificado por ausência da clareza entre o que deveria ser seguido, a lei ou o costume. A lei não era rígida. No entanto, o assassinato do pretor, que possui o império, não pode passar despercebido pelos romanos. Se o pretor se arriscou tanto ao defender os interesses dos devedores, que lei era esta que eles faziam apelo? Nós não sabemos ao certo. Pode ser a Lex Genucia de Feneratione, que foi promulgada em 342 a.C. Pode ser a Lex Sempronia de Pecunia Credita, de 193 a.C. Pode ser a Lex Marcia, do século II a.C., ou a Lex Iunia de Feneratione, do século I a.C. Não sabemos qual lei era. É necessário um estudo comparativo para descobrirmos de qual lei os autores antigos se referem. A priori, eu acredito que não seja nenhuma dessas leis mencionadas acima, pois todas são muito antigas ao fato.
Provavelmente houve a promulgação de alguma lei anterior ao conflito, e como muitas leis eram promulgadas e logo caiu em esquecimento, esta lei que os devedores faziam apelo talvez tenha caído em desuso também. Então não podemos dizer qual era a lei que proibia o empréstimo de dinheiro a juros em 89. Antes da Guerra Social, nós não temos muitas fontes sobre a vida econômica romana. Portanto, saber qual foi realmente a lei poderia ser interessante, mas não mudaria em nada a nossa interpretação sobre o problema. Pois, seja lá qual for a lei, ela já tinha caído em desuso, porque os feneratores já estavam emprestando dinheiro novamente. Em Roma era normal ter leis que caíam em desuso rapidamente, mas no momento oportuno era feito apelo a leis antigas e quando se fazia apelo a uma lei antiga, se entrava numa grande discussão sobre a lei e o costume. Por exemplo, em 33 d.C., que foi a primeira crise financeira do Império Romano, o imperador Tibério, na tentativa de resolver a crise, ele não consegue criar nenhuma lei. Ele não poderia proibir as taxas de juros. Então ele faz apelo a uma lei de César, uma lei que foi criada em 46 a.C., que se chama De modo credit possidendi terra intra Italia, que é a lei que regulamentava as posses em dinheiro e em terra dos feneratores, dizendo que os feneratores, os emprestadores de dinheiro, deveriam comprar terras na Itália. Tibério ele revive essa lei em 33, anos depois, né, dela ter caído em desuso, porque ela foi usada somente por Júlio César, depois nunca mais. Ele revive essa lei, eles entram novamente numa grande discussão entre lei e costume. Ele aplica a lei não é seguida, ela é abandonada e ele tem que procurar uma outra forma de resolver a crise financeira. Durante este conflito, em 89, né, que devedores eram estes que conseguiram conquistar o apoio do pretor urbano, que lhe custou a vida? Segundo Emílio Gaba, a situação econômica romana a partir de 91 era muito complicada. Livio Druso tinha aprovado uma lei que introduzia o bronze na moeda de prata, o denários, ou seja, é uma desvalorização da moeda. De modo geral, a moeda de prata e a moeda de ouro elas só são desvalorizadas no momento de crise econômica e crise monetária, porque com uma quantidade de ouro menor, eles vão conseguir cunhar a mesma quantidade de moeda. Então, eles diminuíam o valor intrínseco da moeda e o valor nominal continuava o mesmo. Então, já havia uma desvalorização da moeda neste momento, né? E Emílio Gaba acredita que havia uma grande crise monetária e essa medida de desvalorização da moeda beneficiava sobretudo a aristocracia agrária, os proprietários de terra. Então, a guerra social, segundo Gaba, bloqueou as rendas, criando uma crise de pagamento, um maior endividamento, sobretudo da elite romana. Então, para Gaba, esses devedores, eles faziam parte da aristocracia fundiária romana. Tito Livio, os autores eles não dizem quem eram esses devedores, se eram pobres ou ricos, mas isso é importante para a gente compreender o porquê do pretor ter tomado essa decisão e acabou apoiando os devedores, né? De modo geral, quando é a plebe rude, o pretor ele não apoia dessa forma. Então, o historiador alemão Gustave Biliter, no livro mais famoso sobre problemas financeiros em Roma, Geschichten Zinsfußen, Geschichten Römischer Altertum, né, história das taxas de juros no mundo greco-romano, acredita que os endividados eram membros da elite. O historiador francês Claude Nicollet, no livro L'ordre équestre à l'époque républicaine, acredita que seguramente a elite era mais endividada, mas com certeza a plebe urbana também sofreu os efeitos dessa crise, que parece meio óbvio, né? A plebe urbana sempre sofre os efeitos de uma crise, mas quando é a plebe realmente endividada, dificilmente o pretor ele toma o partido dessa forma, né? É uma hipótese. Não dá para defender porque nós não temos fontes. De toda forma, não há como negar que os endividados eram sobretudo os da elite. Isso sim. Eles estavam com problemas financeiros, não só a partir deste episódio de crise financeira, mas também com relação aos problemas agrários de Roma. E como essa crise foi resolvida? Né? Se nós não sabemos qual era a lei, nós não sabemos direito quais eram os endividados,
Como a crise foi resolvida? Não sabemos também ao certo. As fontes elas não mencionam depois. Elas se interessam sobretudo pelo assassinato do pretor, que é o que parece mais interessante para os autores romanos. Sabemos que o Senado, logo depois, se reuniu de forma urgente no Senatus Consultum e anunciou, através do arauto, uma recompensa a todos aqueles que oferecessem informações sobre o assassinato do pretor. Mas os patris conscripti não mencionaram a questão do problema entre a lei e o costume. Eles propuseram dinheiro aos homens livres, liberdade aos escravos e a impunidade aos cúmplices. Mas, no entanto, não adiantou nada. Roma foi tomada por um silêncio atroz. Os federatores jogaram um véu negro no caso e compraram o silêncio, inclusive a liberdade. A partir dessa frase, né, que o próprio Apiano menciona, em Tito Livre também, eles jogaram um véu sobre o caso. Eles deveriam ser muito ricos, né? Esses federatores, eles deviam ser muito poderosos. Eles conseguiram comprar, inclusive, a liberdade dos escravos que poderiam denunciá-los. Essa crise é interessante na medida que mostra um evento que marca o final de uma época. Porque é a última crise financeira na qual os devedores fazem apelo às leis que proibiam ou coibiam o empréstimo de dinheiro a juros. A partir deste momento, o legislador nunca mais promulgará lei deste tipo. A crise mostra que todos os esforços do direito romano ao proibir o empréstimo foram inúteis, pois o costume venceu a lei, e o empréstimo de juros sobreviveu pelo seu uso inveterado, como escreveu o próprio Apiano. Esta lei, que desconhecemos, assim como as outras, caíram em desuso e foram esquecidas, sem, portanto, terem sido anuladas, abrogadas. Sabe-se que em 89 a crise financeira foi resolvida, mas os problemas financeiros se alastraram até a época de Catilina, quando encontramos novamente outra crise, né, que eu não vou entrar nos detalhes, porque ela não se relaciona com a lei e o costume. Mas antes de terminar, cabe mencionar aqui um problema que acontece logo em 86, 3 anos após essa crise, né, que no regime de Sinaniano, que era um popular, que é o momento que um cônsul chamado Valério Flaco propôs uma lei que permitia aos devedores de pagar somente 1/4 de suas dívidas. De pagarem 3/4 de sua dívida, de suas dívidas. E eles poderiam pagar essas dívidas em bronze. Essa informação é de extrema importância. Ela é fornecida por Salluste nas guerras catilinárias, quando apresenta o histórico dos problemas econômicos da época de Catilina. Então, Salluste, ao apresentar os problemas de Catilina, ele vai até 86. Ele diz, olha, uma lei de Valério Flaco vinha ao encontro dos devedores, permitindo que eles pagassem somente 3/4 das suas dívidas, né? Ou seja, nós não sabemos em qual contexto essa lei foi aplicada, né? Valério Velleio Paterculo, ele apresenta informações também, sem muitos detalhes. A gente sabe que a Lex Valéria tinha o objetivo de pôr fim a problemas financeiros, oferecendo aos devedores alternativas para saldarem suas dívidas sem, portanto, perdoar as dívidas. Seria esta a resolução da crise de 89? Ou seria essa a resolução de uma outra crise, já que havia tanta crise nessa época? Não sabemos ao certo, pois eram tantas e uma após a outra, que nem sempre as fontes apresentam o problema na sua totalidade. Eu acredito que tem alguma ligação, porque são 3 anos só. Para uma crise financeira se desenvolver é necessário bastante tempo. Elas se alastram por 2, 3 anos. Então, acredito que em 89 a crise financeira não foi bem resolvida. Ela se alastra até 86, quando Valério Flaco promulga essa lei, e aí sim ele acaba com o problema. Bom, estes são, na literatura romana, né, o problema, o maior conflito entre lei e costume na regulamentação de problemas financeiros. É o de 89, que é o mais bem documentado. Então, na segunda parte do meu trabalho, eu vou sair dessa parte mais factual e vou entrar mais nos textos do digesto, né? Então, eu vou final da República até a época imperial. O digesto, para quem não sabe, é um código de lei, mas não são ele está inserido no Código Justiniano, mas não foram leis criadas por Justiniano. São leis mais antigas.
o que a gente chama de... São as decisões dos jurisconsultos. E essas decisões, elas não são romanas de Roma, elas são de todo o Império, vão do final da República até o século III depois de Cristo. Final do terceiro depois de Cristo. E essas decisões dos jurisconsultos, elas são tomadas em diferentes locais, mas nós não sabemos os locais corretamente, porque as fontes, elas não dizem, bom, essa decisão foi tomada na província tal, na região tal. Não, não temos essa informação. A única informação que nós temos é a criação que é o debate sobre tudo, né, da criação de uma lei. Então, no que tange à vida financeira, a política administrativa de um governador numa província romana tem como objetivo manter a ordem no Império. Tem como objetivo respeitar as leis de Roma e os costumes locais. A questão do costume, o mos maiorum, né, que é a grande tradição romana, o mos maior, ele é tão importante para Roma quanto para os outros locais. E Roma respeita, de modo geral, este mos maiorum, né? Não é, eu acho que a durabilidade do Império Romano durou tanto tempo, talvez esse tenha sido um fator preponderante, porque eles não chegavam, né, impondo suas leis, a sua moeda, a sua economia. Claro, eles cobravam impostos, não era nada legal ser conquistado e tudo mais. Mas, assim, no que tange a jurisdição, eles não impunham nada. Então, e havia sempre recomendações aos governadores de respeitarem os costumes locais. Alguns fragmentos do Digesto nos mostram que os problemas financeiros em algumas regiões do Império eram remediados, né, pelo respeito aos costumes locais, que os autores antigos, né, os jurisconsultos, chamam de mos regionis, né, que é o costume de uma região. Este respeito aos costumes locais é corroborado por expressões utilizadas pelos próprios jurisconsultos. Duas expressões principais: legitimus modus usurarium e legitimae usurae. Ou seja, as taxas de juros fixadas pela lei. Essa fixação dos juros nas regiões mais distantes de Roma era feita de acordo com um costume local. Infelizmente, o Digesto não menciona as regiões, somente menciona o fato de que o costume local deve ser respeitado imperativamente. E o direito romano não pode se sobrepor ao direito local, né? Tem um texto de Ulpiano que diz: quae legitimo modo in regionibus frequentator. Frequentemente se devem preservar o costume de uma região com relação aos juros. Os jurisconsultos do Digesto, eles insistem no fato de que os juros fazem parte desses costumes, estão ligados a hábitos de longa data, que por sua vez devem ser preservados. O legitimus modus usurário é característico de uma pequena região, ou de várias regiões, com especificações diferentes, mas jamais para o conjunto do Império. Então, as legitimae usurae de uma região, elas são restritas àquela região, elas não podem ser utilizadas em outro local, mas nós não sabemos em quais regiões elas eram aplicadas. Ao escrever sobre os juros, que é o termômetro de uma crise, né, a gente sabe que quando os juros sobem, né? Hoje se tenta equilibrar isso, mas na época antiga não, era mais difícil. Ao escrever sobre porque no mundo antigo o dinheiro e a terra, o preço do dinheiro, porque o dinheiro tem um preço, né, porque o dinheiro, de certa forma, é intrínseco, é o valor intrínseco da moeda, né, ela tem um valor nominal, mas é ouro que está circulando, é prata. No mundo antigo, a gente sempre analisa isso como uma gangorra. É gangorra, né, que as criancinhas fazem assim? De um lado a terra, de um lado o dinheiro. Quando há uma crise financeira, o preço do dinheiro sobe. Esse preço ele é caracterizado pelo juro. Sobe. Ao subir, porque uma crise é a prova de uma fraca circulação monetária, que os romanos chamam de caritas numorum, né, o dinheiro que se torna caro, ou uma inópia numorum, a falta de moeda. Então, ao ter uma escassez de liquidez no mercado, o dinheiro fica mais caro porque ele é mais raro. No momento que o dinheiro fica mais caro e mais raro, os endividados, que são os proprietários, né, fundiários, eles precisam vender suas terras para pagarem suas dívidas.
que se tornaram muito mais caras, porque os juros eles são também retroativos em Roma. Ao venderem as terras para pagarem as dívidas, porque eles têm que vender as suas terras, eles não podem deixar de pagar as dívidas, porque tem sempre essa grande discussão em Roma de que a escravidão por dívida tinha sido abolida na época ainda no século IV a.C. Sim, a escravidão por dívida foi abolida, mas o trabalho físico nunca foi abolido. O devedor, se ele não pagar a sua dívida, ele deveria trabalhar. A diária em Roma custa mais ou menos 1 denário. Né? Ele vai trabalhar até pagar a sua dívida. O Digesto, por exemplo, apresenta vários exemplos disso. Então, ele vai trabalhando até o momento que ele paga. Então, de certa forma, os filhos, né, acabam pagando as dívidas dos pais porque não querem ver os pais naquela situação. Então, a gente tem vários exemplos desse tipo. No momento que eles vendem suas terras para pagar as suas dívidas ou que eles tiram seus anéis, né, a expressão vão-se os anéis e ficam os dedos, ela é romana, porque você precisa entregar os anéis, né, do seu status social, os anéis, né, um senador, o cavaleiro, ele tem seus anéis, ele entrega como pagamento de suas dívidas. No momento que ele perde a terra, perde os anéis e tudo mais, ele vai ter que trabalhar, né, trabalho físico para pagar essas dívidas. Mas ele vai ter, no momento de uma crise, há muita terra à venda. No momento que há muita terra à venda, o preço da terra cai, o preço do dinheiro sobe. Quando o preço do dinheiro subir e que a terra estiver muito barata, as pessoas elas ficam totalmente desesperadas para comprarem terras. E elas procuram dinheiro, emprestam dinheiro a juros altíssimos, e a gente tem uma crise sem precedente. E essas crises elas só podem ser remediadas pela intervenção pública, que é uma intervenção jurídica. Os poderes públicos eles criam leis para tentar remediar esses problemas. Então, a gente tem vários casos em Roma com esses problemas. Então, de certa forma, o juro é o termômetro do equilíbrio financeiro. O Império, que foi um grande momento de equilíbrio econômico e financeiro em Roma, os juros eles variam de 4% a 8%. Os juros são bem menores que o nosso cheque especial. No entanto, na República, eles chegam até 60% no final da República, porque havia um grande problema financeiro. E Papiniano, no Digesto, né, que é um jurisconsulto famoso da época de Septímio Severo, ele faz menção a diferentes taxas de juros em várias regiões, que infelizmente ele não menciona. Ele diz que os juros podem variar de 4 a 12 ou não variar nada. Se o costume local impor a não variação, ele não variará. O jurisconsulto ele chama atenção para a questão dos costumes de cada região. Ele diz que os juízes e os governadores de províncias devem respeitar esses costumes que variam de região para região. Segundo Papiniano, é necessário observar o mos regionis e, sobretudo, no momento de regulamentar as tutelas, porque a questão da tutela ela era muito importante para esses jurisconsultos, porque os pais morriam, as crianças elas eram herdeiras de grandes fortunas, os pais tinham muito dinheiro aplicado no mercado de crédito e era necessário ter toda essa documentação para cobrar, porque, bom, meu credor morreu, eu não pago, não paga, tem que pagar. A criança ela tem uma tutela e essa tutela, o Papiniano diz, o juiz deve imperativamente levar em conta a questão do costume, arbitrio iudicis, usurarum modo ex more regionibus ubi, deve respeitar o modo de cada região e a taxa de juros de cada região, usurarium modus ex more regionis, o costume de cada região. São inúmeros os textos do Digesto que apresentam essas ponderações, esses conselhos aos juízes e aos governadores para tomarem cuidado com a questão do costume, porque no momento que o costume que ele não é respeitado, cria revolta, e um governador não pode deixar que haja uma revolta em sua província. Um texto de Ulpiano, né, o texto no Digesto, livro 24, capítulo 7, o Ulpiano apresenta considerações entre o juro e a tutela. E ele mostra que o dinheiro deve ser emprestado pelo valor estipulado por cada região, para stabiti usuras, secundo morem provinciae, né?
o dinheiro emprestado a juro deve ser segundo o costume das províncias, seja a 5% quincunques ou a 4%, trientes. Aute quincuques, aute trientes, aute si quae alia eleu iores in provinciam frequentator, ou seja, também a qualquer taxa inferior praticada na província. Os costumes locais devem ser bem observados para que os juros não se tornem usurários. O costume regional desempenha um papel tão forte que em algumas regiões do império, mesmo sob crise, os juros não podem variar, que é o caso do Egito. O Egito tem um juro de 12%. E não varia nunca. A Grécia também. O juro da Grécia, na época romana, da região grega, né, sobretudo da Hélade, da Ática e do Peloponeso, é de 8 a 12, nunca inferior a 8 e nunca superior a 12. É bom deixar mais bem claro que, ao estudarmos essas variações e esses conflitos entre a lei e o costume, nós estudamos os juros legais. Os ilegais a gente não consegue estudar. Por serem ilegais, eles eram camuflados nos contratos. Né? E eles eram camuflados de forma bem interessante. Né? Que o devedor ele também é muito protegido pela lei. Porque se houver um abuso do juro, o credor ele vai ser punido. Mas o que eles fazem de modo geral? O devedor ele toma emprestado 100 sestércios, né, a 12%. Então, ele vai ter que pagar 112. Mas, em vez de pegar 100, ele só pega 80. Então, 20 já fica de juros. Mais 12% que ele vai pagar no final do ano. Ou seja, é um juro exorbitante. Mas, como ele assina o documento, ele não pode dizer nada. Ele não pode entrar com um processo contra o credor. Então, de certa forma, a lei ela é burlada assim. Né? Mas os documentos falam que há juros ilegais, né? E os credores eles se aproveitam de momentos de desespero dos devedores. Quanto mais desesperada for a pessoa, mais ela vai aceitar essa situação. E, além do mais, quanto menos ela for confiável, o juro vai ser mais alto para ela. Mas, embora haja esses juros ilegais, né, em momentos de crise ou não crise, porque pessoa não cega a gente tem em qualquer momento, né? E para ela o juro vai ser muito superior. Não é porque o juro daquela pessoa é superior que Roma vive um momento de crise. Uma crise é uma conjuntura que afeta muitas pessoas. E quando há uma crise, os textos comentam. Eles nunca deixam isso em silêncio. Então é bom deixarmos claro que cito somente os juros legais. Os ilegais, por serem abusivos, eram camuflados nos contratos. Neste aspecto, a relação entre lei e costume se mostra de forma eficaz no tratamento de problemas financeiros. Em alguns momentos, o costume e a lei têm o mesmo efeito. Neste caso, né, no caso dos documentos do digesto, o costume tende a fomentar a atividade do empréstimo e também de limitar os juros. Já com relação à crise de 89, os credores faziam apelo a este costume inveterado do empréstimo de dinheiro a juros, esse costume mencionado pelo digesto, que não estava sendo respeitado. Mas aí é o grande problema que eu apresentei anteriormente. Nem o costume estava sendo respeitado e nem a lei. A terceira parte do meu trabalho ela é bem rápida. Eu vou tentar mostrar para vocês as leis mais importantes publicadas criadas pelos romanos para proibir os juros, né? Mas é que todas foram criadas de forma em vão, porque mesmo no momento que elas foram criadas, elas não foram aplicadas. A gente conhece, inclusive no contexto, infrações à lei. As leis romanas jamais conseguiram abolir o empréstimo de dinheiro a juros, embora sempre houvesse uma luta constante com os credores e com os próprios endividados, porque a lei defendia os dois interesses, né? Segundo Catão, o antigo, apesar dos esforços de seus ancestrais ao criarem leis a fim de proibir o empréstimo a juros, o empréstimo se legitimou pelo seu próprio costume. Nunca pôde ser proibido, embora houvesse tentativas. Já Tácito, né? Então, ao apresentar o cenário caótico da crise de 33 d.C., a época de Tibério, Tácito apresenta as leis que foram ditadas totalmente em vão, a fim de proibir o empréstimo de dinheiro a juros, sobretudo em momentos de crise financeira. Os empréstimos a juros eles eram tão comuns no mundo romano que Plínio o Antigo, em sua História Natural, também escreve sobre a antiguidade do empréstimo. Para ele,
Foi graças ao empréstimo de dinheiro a juros que os romanos aprenderam a contar os números além de 100.000. Ele escreve também, então as quantias elas eram enormes, né? Plínio escreve também que o empréstimo de dinheiro a juros conhece a mesma evolução da cunhagem da moeda. Já o sobrinho de Plínio, né? Um parênteses, Plínio diz que o empréstimo de dinheiro a juros conhece a mesma evolução da cunhagem da moeda, mas o empréstimo a juros é conhecido desde épocas, né, pré-históricas, né, com o juro in natura. Já o sobrinho de Plínio Antigo, Plínio Jovem, escreve sobre seus rendimentos a partir da aplicação de seu dinheiro, né, no mercado de crédito sem nenhum problema moral. Então, no século II depois de Cristo, isso é algo comum e corriqueiro. Embora no final da República houvesse um discurso contra, né, no século II é algo normal, até o imperador empresta. Antonino Pio, que foi um imperador super respeitado, emprestava dinheiro bastante dinheiro. Então, o legislador tentou coibir, mas o empréstimo de juros venceu pelo seu antigo costume. Foi combatido nos momentos de crise, mas triunfou, né? Eu tenho aqui uma lista de leis que até pensei em projetar, mas eu acabei... Sempre apresentar leis é um pouco... Eu vou publicar esse texto aqui na revista, se for aceito depois, né? A convite do professor. Então, aí os textos todos eles vão aparecer. Então, vou apresentar para vocês as leis mais importantes. As leis proibitivas, elas datam do século IV a.C., III a.C. Depois, segundo, pouco se proíbe. Então, a Lex Licínia Sextia era uma lei de 367, citada por Tito Livio, que dava uma moratória de 3 anos aos devedores, que é bastante. Também dava uma moratória para os aluguéis, porque aluguel em Roma era caríssimo, inclusive no século IV a.C. Acredito que talvez no século I a.C. tenho certeza que era mais caro que aqui no Rio. A Lex Marca de Fenere é uma lei de 349 a.C., que é uma lei per manu inuectin, que é uma lei contra os emprestadores de dinheiro, que permitia ao devedor receber do credor juros excessivos, se fosse denunciado alguma forma ilícita no contrato. A lei não proibia os juros, somente evitava os abusos dos feneratores. Essa lei é citada pelo jurisconsulto Gaius. A Lex Genucia de Feneratione, uma lei do século IV também, foi promulgada pelo tribuno Genúquio, proibindo totalmente o empréstimo. Então, essa é realmente uma lei proibitiva. A Lex Petelia Papiria de Nexe é uma lei que proíbe o aprisionamento por dívidas, de 326 a.C. Depois, no século III e II, nós temos algumas leis que elas não são muito comentadas. Por exemplo, a Lex Flaminia, Lex Sempronia de Pecunia Credita, que limita os juros, a Lex Cornelia Pompeia Unciaria, que limita os juros a 12%, unciarium, em latim, quer dizer 12%, né? Centesimae unciariae. Lex Unciaria de Sila, que também limita os juros a 12%, na época de Sila, em 88. Depois temos a Lex Valéria, que eu citei, né, de 86, que permite aos devedores pagarem somente 3/4 de suas dívidas. Essa lei é citada por todo mundo. Cícero cita assim, em quase todos os livros. Não, quase não. Ele cita em 12 livros. Sobretudo nas cartas enviadas a Ático, ele acha que essa lei ela foi uma aberração, porque não se perdoa a dívida, de forma alguma. Tem que pagar tudo. Cícero ele não é... Enquanto Júlio César quer perdoar a dívida, quer diminuir juros, Cícero disse, não, o devedor tem que pagar. Que venda todos os seus bens, venda os seus filhos, então. Lex Gabinia de Versura Roma Provincialius non faciembut. É uma lei de 67 a.C., que proibia o empréstimo de dinheiro a juros aos embaixadores estrangeiros, que é uma lei de 67. Neste momento, há um grande problema na Ásia, né, com os publicanos. As províncias elas tomam o dinheiro emprestado de Roma para pagar o próprio imposto a Roma. E eles tomam o dinheiro emprestado a 60%. Depois eles são presos em Roma pelos credores. São credores privados, por exemplo, Brutus, um amigo de Júlio César, ele emprestou dinheiro à província de Chipre, né, aos chipriotas, a cidade de Salamina. Eles não conseguiram pagar, porque o juro era de 80%. Essa lei ela já tinha sido criada, mas ela não foi respeitada por Brutus. Júlio César ele conseguiu proteger Brutus, Cícero também. E os salaminianos de Chipre foram mortos de fome
numa prisão em Roma por não pagarem a dívida. E depois eles acabaram pagando porque os romanos foram lá e tiraram as estátuas e tudo mais. Romanos não, né? Os mandatários de Brutus. Temos a Lex Pecunia Mutuis, que é uma lei de Júlio César, que diminui os juros em 49, mas não proíbe. Depois temos algumas rogationes, que são os pedidos para perdão de dívidas, Dolabella, Célio, Catilina, mas elas foram todas ignoradas. Temos a lei de Júlio César, que é a lei Iulia, de modo credenti possidendi intra Italia, né, que foi a lei que eu citei de 33 depois de Cristo, que foi ressuscitada por Tibério, e não fez nenhum efeito. E a última lei que a gente tem no século I depois de Cristo, limitando a atividade dos veneradores, é uma lei do imperador Cláudio. É uma lei de 47 depois de Cristo, mas é uma lei que faz todo sentido, viu? Chama Lex Claudia. A Lex Claudia sanciona o ato da tutela e proíbe os veneradores de emprestarem dinheiro aos rapazes de boa família que tomam o dinheiro emprestado, contando pagar com a morte dos pais. Mas até lá, os juros vão correndo, né? Até morrer. Então, se o filho de Catão viveu mais de 100 anos, o juro vai ser altíssimo. Então, eu vou passar agora para a minha conclusão. A conclusão. Bom, a relação entre a lei e o costume procura defender tanto os interesses do credor quanto do devedor. Ela tende a evitar os excessos dos dois lados. Até quando o credor cobra taxas acima das taxas permitidas pela lei ou pelo costume, o credor pode ser condenado pela violação da lei e do costume. Esse é um texto que aparece no Digesto em todo momento. Essa relação entre lei e costume estabelece os próprios limites da prática e equilibra os juros e pode resolver problemas em crises financeiras. A resolução de uma crise financeira se dá obrigatoriamente com a criação de lei ou reutilização de alguma lei antiga, como a tentativa de Tibério. Senão, a crise é resolvida com a reafirmação de um costume local que pode ser utilizado para acabar com os problemas de ordens econômica e política. Ao criar as leis para limitar os juros, os poderes públicos os limitavam às taxas praticadas antes das crises financeiras, porque não eram usurárias. Por mais que os apelos fossem constantes, os poderes públicos não perdoavam as dívidas de civis para com civis. Há casos de perdão de dívidas fiscais para com o Estado, somente. Otávio Augusto, por exemplo, proíbe. Ele perdoa todas as dívidas. Ele, inclusive, queima toda a documentação. Ninguém deve mais para o Estado, né? Dívidas fiscais. Os juros jamais são proibidos do século I a.C. até o final da história romana. Mesmo durante a época cristã, com todo o seu moralismo com relação à usura, a própria igreja funcionava como banco, como mostra vários documentos do Código de Justiniano, e ela não emprestava dinheiro a taxas baixas. Foi na Idade Média que ela cria todo esse problema. Então, no mundo romano, seja republicano ou imperial, a lei e o costume estão de mãos dadas. Ao ponto que, nas províncias conquistadas por Roma, o direito romano não é aplicado, exceto quando se fala em cobrança de imposto. Mas no que concerne à vida cotidiana, cada local segue seus costumes, que além de respeitados, são encorajados pela urbis. O início da República Romana é o palco de tentativas de proibições de empréstimo de dinheiro a juros, mas por questão de foco não apresentei aqui. Durante o final da República, atestamos problemas durante a Guerra Social, como apresentei, mas depois disso, o legislador nunca mais aboliu a prática do empréstimo. Somente criou limitações e imposições legais, sobretudo imposições baseadas no costume local, como mostram os textos do Digesto. Então, no que tange à vida financeira romana, nós assistimos o triunfo do costume, que, se ao reafirmar, virou a própria lei. Muito obrigado.